Nós vamos conversar agora com a Regina Gomes, que é psicopedagoga. Aí você deve estar perguntando, poxa, Vanessa, meus filhos estão de férias, mas essa é a oportunidade. Você já imaginou você aproveitar, tirar pelo menos um tempinho que você tem para, de repente, ler um livro e dizer, olha, meu filho, esse livro que eu estou lendo, de repente, é um livro que cai bem para mim, para você, para o seu pai, para o seu irmão, e chamar para aquele momento. Ou então você distribuir realmente uma boa leitura e depois vocês passarem a discutir ou até mesmo entender melhor o que tem de tanta informação boa ali e que pode, de uma certa forma, somar. Você sabe que tem muitas pessoas que entram nas férias e esquecem os livros. E aí, quando volta às aulas, é uma dificuldade até para os filhos quererem estar na sala de aula e estudar. E é por isso que momentos assim, de uma certa forma, criam uma conexão. Mas quem vai falar sobre isso mesmo, quem vai nos dar as dicas é ela. A gente pensou o seguinte, vamos explicar a importância, que é uma das coisas que a gente fala muito dentro do programa, dessa leitura em família. E essa psicopedagoga traz algumas dicas e explica a importância dessa leitura e os benefícios quando a família se reúne para fazer leitura, não é isso? Sim. Seja bem-vinda, feliz ano novo, né? Obrigada, bom dia. Muito bom. Ler é muito bom. Tem gente que diz assim, quando eu começo a ler eu sinto sono, mas você tem que insistir, porque você vai tendo aquele prazer e quando você sente prazer na leitura, o sono vai embora. Ou muitas vezes, você também tem que saber quais são os horários bons para você fazer essa boa leitura e até sentir soninho na hora de uma leitura. É muito melhor do que você estar com a cara no celular, não é verdade? Sim, Vanessa, é exatamente isso. Quando nós falamos do processo de leitura, é algo que vem desde o processo educacional, que nós levamos muito em relação à vida didática e escolar. E quando nós assimilamos isso apenas à escola, nós deixamos de fazer isso de forma prazerosa. Então, qual o melhor núcleo? Qual é a melhor célula da vida, da infância da pessoa? Inicia-se na vida familiar. Então, os pais, as mães, principalmente, são os primeiros professores. É necessário que o processo de leitura, ele inicie ainda no ventre, dentro do processo da maternidade, dentro da gravidez. As mães, elas se voltam muito a carícias, mas o tom de voz, a voz que é colocada, a leitura, esse é um processo de incentivo. E quando nós falamos deste processo de sono, quando nós falamos do que nos leva a relaxamento, é algo que nos faz bem. Então, nem sempre quando nós dizemos, eu estou lendo um livro e logo eu sinto sono. Isso por quê? Isso porque ele te traz relaxamento. Diferente de quando nós utilizamos as telas. As telas, elas nos tiram essa possibilidade de relaxar. Elas nos trazem notícias que nem sempre são aquelas escolhidas opcionalmente por nós. E elas nos tiram o foco de realmente trabalhar o nosso eu. Você sabe que você falou algo que a gente precisa alertar as pessoas que estão em casa, que a nossa mente, ela gosta muito do que é negativo. Sim. Se você não sabe disso, fique sabendo. A sua mente mente e ela ama o que é negativo. O que é negativo chama a atenção da sua mente. Você sabia disso? Quando você está vendo uma notícia ruim, você nem quer ver, mas por incrível que pareça, você de uma certa forma sente uma curiosidade, uma vontade de querer ir até o fim daquela notícia. As notícias boas, às vezes, nos causam um outro tipo de comportamento e atitude. Por isso que, às vezes, quando você está ali numa rede social, que você vê determinadas coisas acontecendo, você não está parando para pensar. Mas muitas vezes novas coisas ruins vão aparecer quando você insiste em querer ver determinadas coisas. Então, a importância de você estar realmente ligada a um livro é muito bom. Porque, primeiro, é muito difícil você escolher um livro, é muito difícil você escolher uma leitura que ela não venha ser benéfica para a tua vida. Geralmente, quando você vai buscar um livro, é muito raro você encontrar alguém que diga, eu gosto de ler um livro que fale de tragédias. Geralmente você quer um livro que venha contar histórias que possam somar na tua vida e não subtrair. Tanto é que os maiores livros comprados no mundo são livros de autoajuda, não é verdade? Sim, os livros de autoajuda estão realmente entre os mais vendidos. E quando nós falamos deste processo de literância familiar,
que é quando nós buscamos uma ajuda e quando nós podemos ajudar o nosso próximo. E o nosso próximo mais próximo é a nossa família. Então, quando nós juntamos em grupo, não necessariamente a leitura ela precisa ser de simbólica, com letras, com algo que venha estar em parágrafos, mas a leitura ela se dá através de imagens, ela se dá através do diálogo, ela se dá através da importância que você repassa para o outro em ouvir. Os maiores estímulos provocados pela leitura são exatamente na área cognitiva, emocional e afetiva. Então, como eu vou repassar isso para o meu filho se eu apenas terceirizar? Dentro da nossa família é necessário que criemos ambientes, horários, estratégias para termos esses encontros familiares. E a leitura, ela se dá nessa forma a qual eu repassei. Não apenas com o livro, mas nós podemos fazer a leitura do livro, logo em seguida refletir sobre ele, dialogar sobre ele, utilizar meios externos a qual tenha toque, a qual tenha construções. E assim nós fortalecemos os vínculos e também trabalhamos questões de valores, trabalhamos as situações adversas que nós temos no decorrer da nossa vida. Como psicopedagoga, acredito que muitas vezes até dentro de colégios, de ambientes assim com muitas pessoas, com muitos jovens, o que você sente quando você vê um jovem, quando você conversa com um jovem, que você percebe o que falta realmente é esse contato familiar, até mesmo antes de ir para a escola? Você fala da gestação. Depois que passa a gestação, os pais, as mães se preocupam muito em querer que os filhos brinquem. Muitas vezes você cria uma situação para que aquela criança, segundo você, não te dê tanto trabalho, não tome muito seu tempo. Mas isso é algo totalmente que não faz bem para aquela criança. O que você tem a dizer quando você encontra um jovem, quando você encontra uma criança, e o que poderia ser uma soma a mais de comportamento dentro de casa? Como seria esse hábito da leitura e como a gente poderia ajudar, por exemplo, as crianças que já não estão mais no ventre? Essas crianças que estão ali querendo brincar, tem hora para brincar, tem hora para leitura, tem um momento certo para a gente ter essa atenção e buscar esse carinho? Sim, sim. Para tudo há um tempo. Uhum. Então, é necessário que a família ela esteja sendo o suporte dessa criança, desse adolescente, e esteja incentivando ele dentro de formas que sejam padrões para a sociedade, sem retirar, no caso, o uso da tecnologia, que nós precisamos utilizar ela de forma benéfica, mas é necessário que respeitemos esse tempo. As crianças hoje, elas vêm cada vez mais cedo adentrando as escolas. Então, assim, antes, há um tempo atrás, há décadas, a criança ela iniciava o processo escolar aos 7 anos. Na grande maioria das vezes, ela já ia lendo pela própria prática familiar exercida. Hoje, é tudo muito recente, é tudo muito precoce. O acesso da criança na escola vem sendo desde os berçários, logicamente pela ascensão da mulher no mercado. Então, quando a mãe ela precisa voltar ao trabalho, é necessário deixar o filho em algum ambiente. E esse já é um ambiente escolar. Quando se dá esse ambiente escolar, existem as regras de cumprimento. Mas e quando estamos em casa? Também é necessário que haja uma rotina. É necessário que sejam criados esses estímulos. É necessário que esses estímulos não sejam hoje totalmente voltados para as telas, para as redes sociais, no caso de adolescentes. Que haja redução. As telas, elas não somente são um celular quando é colocado para a criança e que todos nós sabemos que, obviamente, chama muita atenção. A condição tecnológica desperta muito mais interesse à criança do que o que é palpável, manuseável para ela. Por quê? Todas as informações estão em um toque e tudo é muito rápido. Todas as respostas acontecem muito rápido. Então, é necessário que trabalhemos, que nós, enquanto mães, famílias, nós estejamos sempre trabalhando isso nas crianças, para que eles possam ter esse incentivo de trabalhar, manusear realmente. Quando nós falamos da questão das férias, o porquê falar de leitura nas férias? É necessário, porque nós estamos saindo de uma rotina e futuramente, muito breve, nós entraremos nela novamente. E é necessário que as crianças, os adolescentes, nós mesmos enquanto adultos, estejamos sempre ali de acordo com aquilo que é necessário fazer. Além do que é necessário por obrigação, é necessário que façamos coisas prazerosas. Então, quando nós falamos da leitura, a leitura escolar, ela passa a ser castigada porque ela é algo que é imposto.
Então, quando ela é aquela leitura em que nós podemos ler o livro, nós podemos ensinar, trocar ideias, né? Criar conexões. nós podemos amarrar o lençol na cabeça e fingirmos sermos um personagem daquele livro que lemos. A criança, ela vai sentir o prazer de estar, ela vai colocar aquilo como um hábito na vida dela. Então, hoje, quando nós nos identificamos com jovens, eles têm uma linguagem muito reduzida. Então, assim, o processo de escrita em si é um processo reduzido. E vão se fechando mais e mais para dentro de si, né? É algo, assim, que muitas vezes é preocupante, porque você vê um mundo gigantesco na mente daquele jovem, porém, da boca para fora, é muito complicado de você entender o que está acontecendo naquele universo, né? E quando você fala dessa leitura, dessa conexão entre pai, mãe, irmãos, família, trocar ideias, isso chama atenção também para esse lado mais social. Porque quando você tem uma família ao qual você se conecta dentro de casa através da leitura, obviamente, essa conversação fora de casa também vai ser interessante com outras pessoas, né? Vai ser uma conexão diferente. Sim, né? Nós chamamos de alargamento de repertório. Sim. Isso é muito trabalhado dentro do meio terapêutico. Então, quando nós precisamos alargar o repertório de uma criança, de um adolescente, como? Deixando ele realmente na sua condição presa ou é trazendo ele para a gente? Sim. Então, muitas vezes a gente se preocupa muito com quem os nossos filhos estão fora. Mas e com quem eles estão dentro da nossa casa? Então, nós estamos realmente nos fazendo presentes? Quais são as atividades que nós estamos propondo? Realmente é apenas entregar um aparelho que dá respostas imediatas? Ou é estimulando ele através de um diálogo? Então, a partir do momento que hoje nós temos muito atraso de fala, muito atraso da comunicação, muito atraso da linguagem, isso também está dentro da nossa representatividade família. Você sabe o que tem me chamado bastante atenção e, de uma certa forma, a leitura também abre a mente desses pais que aí estão, que pouco leem, né? Pouco participam dessas conversações com os filhos, porque através da leitura vem o conhecimento. Às vezes você fala coisas para um adolescente que não é para você estar falando, porque é o que você acha, é o que você acha que os seus pais acham. E muitas vezes você não procura entender, porque hoje tem estudos para tudo. E dentro de boas leituras você encontra respostas para quase tudo também, né? A gente sabe disso. Tanto é que a leitura, ela liberta, a gente não vai longe. A gente sabe que a própria Bíblia traz essa informação tão clara para a gente. Quando você vai para os livros, você vai percebendo que tem muito conhecimento para você levar para esse jovem. E uma das coisas que me chama a atenção é que nos últimos tempos, as pessoas já não querem mais que uma criança chore, as pessoas não querem mais que uma criança brinque. Tudo incomoda. Aí você quer encontrar uma situação para aquela criança ficar no mundinho dela, quando na verdade você tem que trazer para perto, como você falou. E essa questão, ela é muito séria e cabe a nós, pais e mães, irmãos mais velhos, ajudarem essas crianças a não ficarem nesse mundinho deles, porque cada dia que passa eles estão ficando mais distantes uns dos outros e principalmente da família. A gente percebe muito isso. Eu acho que essa ideia particular de trazer você como psicopedagoga, essa informação, dessa leitura, dessa prática de leitura em família é muito interessante. Eu queria que você desse algumas dicas para que a gente pudesse ajudar quem está em casa e encontra dificuldade para esse momento. Sim, é necessário que sempre estejamos escolhendo algo que seja compatível à idade. Então, existem livros para todas as faixas etárias. Quando nós estamos trabalhando com criança, é necessário que nós utilizemos o livro que tenha recursos palpáveis, que tenha altos relevos, que tenha figuras e imagens, para que essa leitura não seja só através de códigos, mas para que ela seja através das imagens, as leituras não verbais, porém que estimulam a comunicação. Quando nós temos uma infância mais avançada, mas ainda dentro da primeira infância, é necessário que nós estejamos incrementando o repertório, trabalhando palavras fora do nosso dia a dia, para que essa criança desperte nela a curiosidade de o que é. O que vamos fazer? Como isso acontece? Quando nós passamos com o processo de leitura, de escrita, o processo de alfabetização, é necessário que estejamos fazendo leituras e criações onde as crianças participem, escrevendo também a sua própria produção. Eu trago hoje uma dica muito interessante, que nas férias nós fazemos inúmeras atividades, passeios, viagens, então, interações diferentes. Então, vamos lá voltar àquela prática de revelar a fotografia familiar, fazer um álbum
de fotografias, e fazer a impressão, dentro dessa impressão fazer a colagem, fazer a escrita daquele momento, trabalhar para que essa criança se envolva nisso. Nisso nós estamos criando um meio familiar. Isso nós estamos incentivando o afeto, que é extremamente necessário para que essas crianças, que serão futuros adultos, venham estar presentes na sociedade, mas de uma forma ainda comunicativa, de uma forma largada, de uma criança, uma pessoa que tem valores, que trabalha a questão cultural, que tanto nos falta na atualidade. Então, esse álbum de fotografia que fica aí como dica para que sejam fortalecidos os vínculos da família e que seja recriado vários momentos e fazendo vários recontos. E para a gente encerrar, na fase dos adolescentes, partindo até os 24 anos, que ainda está numa adolescência, eu queria muito que você desse algumas dicas. O que é interessante? Cada um lê um livro, depois senta para conversar, dizer, passar as informações do que achou interessante. O que seria legal também? Na adolescência nós já temos a perca daquele vínculo, sim, né? Ele quer mais, é o mundo Tô no meu dele, ele tem o mundo dos amigos, mas quando você não consegue fazer diretamente com seu filho, convida os amigos também para compartilhar, faz a mesma leitura, coloca lá no grupo de amigos a leitura de um livro para depois fazer o estudo dele, para depois repassar as ideias. E você, como família, pode estar presente neste repasse, ou pelo menos incentivar para que no grupo eles refaçam isso, porque muitas vezes a família não tem esse hábito da leitura. É o que acontece na nossa cultura. Ela não é algo que é tão presente como deveria ser. Mas a partir do momento que eu, enquanto mãe, tento ler para o meu filho, eu também passo a conhecer algo que não era ainda do meu interesse ou algo que era desconhecido para o meu meio. E muitas vezes acaba despertando, Vanusa, a ideia de voltar a estudar, ou de estudar algo novo, de fazer algo novo. Então, essa partilha, ela é muito interessante para ambas as partes. Então, para quem está ouvindo, para quem está lendo, para quem está compartilhando e para quem também vai ter o nosso contato de conversas, né? Quero agradecer pela sua presença. Muito bom a gente falar sobre esse assunto, para já ir trabalhando a mente dos nossos jovens, que vão voltar para as escolas também. E pedir o seu Instagram para quem quiser mais informações sobre o assunto. Tá, sim. O meu tá lá nas redes sociais, Regina Gomes, e tá lá como Regina Psicopedagoga. E também nós temos várias informações dentro do Center, a qual faço atendimento, no @Center Maiana Magalhães. Tá certo. Obrigada, tá? Obrigada mesmo. Foi muito bom estar aqui com você.